Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Penso que cada pessoa tem algum tipo de missão nessa vida. Algumas nascem sabendo o que fazer e como fazer. Outras passam pela vida sem nenhuma noção do que fazer. E existem aquelas, eu incluindo, que têm um dom. Um dom que alguns pensam que é loucura, maldição, ou por que não, bênção. Eu não sei se o que vejo e ouço é maldição ou bênção. O que posso dizer é que até os meus 32 anos eu era um homem normal. Então um dia entrei em uma espécie de portal e ao sair de lá nunca mais fui o mesmo. Hoje vejo coisas que até Deus duvida. Ouço vozes que, se contar, todos dirão que sou maluco. Não sei se isso é bênção, mas sabe, pelo menos depois desse portal, minha vida nunca mais foi monótona. Hoje faço parte daquele seleto grupo de pessoas que vê espíritos. E eu vejo com tanta clareza que às vezes não consigo distinguir. A história que vou contar é sobre um deles. Todos que sabem dessa história acham que sou louco, mas na verdade eles são apenas invejosos, pois eu consigo ver um mundo que ninguém sabe que existe. Primeiro vou começar contando como entrei nesse portal. Na verdade, eu chamo assim pelo simples fato de não saber o que é. Como disse, até os meus 32 anos eu era bem normal. O sobrenatural na minha vida não passava de uma simples ficção. Nessa época, eu trabalhava com meu irmão. Nós dois tínhamos uma pequena loja de material de construção que ficava no centro da cidade. Meu irmão ficava na loja atendendo e eu saía para fazer os orçamentos. E foi em uma terça-feira à tarde que tudo aconteceu. Eu cheguei de um orçamento perto do meio-dia e meu irmão perguntou se eu podia fazer um outro orçamento em Nova Iguaçu. Como ficava longe, eu pensei que podia ir no dia seguinte e até comentei com ele. Eu iria no dia seguinte logo pela manhã, pois naquela tarde tinha mais um orçamento para fazer e Nova Iguaçu era muito longe. Então meu irmão disse que o cliente estava com muita pressa e seria uma compra grande e lucrativa. Então, meio contrariado, fui. Já era mais de 4 horas quando saí da barra onde tinha fechado o negócio e comecei a ir em direção a Nova Iguaçu. Sabia que chegaria tarde e sairia de lá à noite. Era o mês de julho e estava frio e chovendo. Isso me deixava mais irritado ainda. No caminho até lá foi tudo normal. Seguia as instruções do GPS, pois eu não conhecia bem o caminho, mas foi tudo normal. Até o GPS me mandar entrar em uma certa rua, e quando entrei nela, imediatamente o GPS parou de funcionar. E o tempo que antes estava chuvoso
parecia que uma névoa muito escura havia coberto a chuva e tivesse ficado só a escuridão, que era apavorante. Peguei o celular para ligar para o meu irmão, pois achava que tinha me perdido. Foi quando percebi que o celular também não estava funcionando. Resolvi então continuar em frente, e quanto mais seguia, parecia que estava entrando em uma espécie de portal. Não sei explicar, era como se meu carro tivesse sido envolvido por uma névoa cinza e gelada. De repente o carro também parou, e eu fiquei ali no meio do nada, em um lugar completamente escuro, frio e sem absolutamente ninguém. Tentei de tudo para fazer o carro pegar e nada. Foi quando ouvi um: "Como vai, seu Rômulo? O senhor está perdido?" Levei um susto, pois minha janela estava fechada e ainda assim deu para ouvir nitidamente aquela voz. Então, ainda assustado, olhei para o lado e vi uma moça jovem e muito pálida, parada do lado do meu carro. Ela tinha um olhar distante e sombrio. Então abri a janela e ela tornou a perguntar se eu estava perdido. Sem entender nada, disse que sim, que estava indo ver um cliente, mas que tinha entrado por engano naquela rua e que meu celular e carro tinha parado. Eu falava rápido e, enquanto falava, pensava o porquê de estar dando todos aqueles detalhes, todas aquelas explicações àquela moça, se eu nem a conhecia. E como ela apareceu assim, do nada? E como ela sabia o meu nome? Então a moça pálida, como se adivinhasse meu pensamento, disse que seu marido tinha ligado para a loja, pedindo um orçamento, e eles estavam me esperando. Então ela deu a volta, entrou no meu carro e disse que me levaria até sua casa. Liguei o carro e ele pegou imediatamente. A moça então foi me guiando e do nada o carro saiu daquela névoa que o envolvia e de novo me deparei com a chuva e tudo estava normal novamente. E em poucos minutos estávamos diante de uma casa. Então a moça apontou o dedo para a casa e disse: "Chegamos." Me virei para abrir a porta e quando virei novamente, a moça não estava mais lá. Então pensei: nossa, como ela é rápida. Achei que ela só tivesse ido para outro lugar. Desci do carro e toquei a campainha. E um rapaz veio atender. Me identifiquei, o rapaz me fez entrar. Ele queria saber quanto material iria gastar para fazer uma parede falsa em um quarto. Então fomos até esse tal quarto. Ele me disse mais ou menos o que queria, então dei a ele a quantidade do material e o preço. Não sei porquê, mas não gostei nada daquele rapaz. Ele me passou um medo inexplicável. Não vi a hora de sair dali. E assim que acabei, foi o que fiz. E vida que segue. Mandamos entregar o material no endereço e aquela noite ficou sendo só uma terrível lembrança para mim. Mais ou menos uns 8 meses depois, estava lendo o jornal quando me deparei com a foto da moça no jornal. E a matéria dizia que ela estava desaparecida. A matéria não dava o endereço, mas dizia que ela morava em Nova Iguaçu e que seus pais e marido estavam à sua procura. Fiquei chocado e até comentei com meu irmão. Então, naquela noite, tive um sonho e para mim
esse sonho marcou o início do sobrenatural na minha vida. Tudo o que vejo e escuto começou com aquele sonho. E foi assim. No sonho, eu estava de novo naquela rua assustadora. Então a moça pálida aparecia, batia na minha janela. Eu abria e ela estava com os olhos totalmente negros e com as roupas todas ensanguentadas. Então ela falava: "Eu estou na parede", e repetia: "Eu estou na parede". Acordei assustado. Levantei para lavar o rosto, pois estava todo suado. Nessa época, eu morava sozinho. Eu estava tremendo. O sonho tinha sido muito real. Então levantei da cama e fui para o banheiro. Abri a torneira e comecei a lavar o rosto. Quando levantei a cabeça, através do espelho, vi a moça pálida bem atrás de mim. E dessa vez, eu não estava sonhando. Eu com certeza estava muito acordado. Dei um grito de susto e me virei, rezando para ser só uma alucinação. Mas a pálida moça ainda estava lá me olhando com aqueles olhos negros. Então ela me disse: "Eu estou na parede". Fiquei ali, olhando ela sem conseguir me mexer. Então ela se virou e simplesmente entrou na parede. Só então consegui me mexer. Corri para a cama e me dei conta que tinha acabado de ver um fantasma. Ela foi o primeiro. Eu contei tudo para o meu irmão, que achou muito estranho. E como ele sempre gostou de teorias da conspiração, começou a achar que o marido tinha contratado a gente para fazer o túmulo da mulher e que tinha matado ela naquela mesma noite que eu fui lá e que seu corpo estava na parede. E o espectro dela foi me avisar. Na verdade, ele acertou tudo. Só errou o dia da morte dela. O marido assassino, que hoje já está preso, a matou sim, mas foi há 3 dias antes de eu ir lá. Ou seja, quando meu carro foi envolvido por aquela névoa e eu entrei naquela espécie de portal, foi então que vi pela primeira vez o espectro da moça. E quando penso que estive naquela casa com o corpo dela já ali, sinto calafrios e vontade de gritar. Depois disso, vejo e ouço espíritos o tempo todo. Acho que quando entrei naquela névoa, algo se abriu para mim. Bom, esse foi o primeiro relato onde tudo começou. Agora vou contar o encontro que tive com a mulher mais linda que conheci e me apaixonei. E a forma surpreendente de como descobri que, na verdade, ela não existia. Passei o ano novo de 2016 em um sítio de um amigo de infância. Estavam lá eu, meu irmão, a esposa grávida dele, nossa mãe, a mãe do meu amigo, ele, sua esposa e a filha de 8 anos. Chegamos lá no dia 30 e assim que chegamos, fomos nos banhar em um rio que tinha lá, pois estava muito calor. Ficamos ali até que minha cunhada, que estava grávida, quis voltar para casa e a esposa do meu amigo também. Eu não queria ir ainda, então fiquei lá sozinho. Mais ou menos uns 15 minutos que eu estava lá sozinho,
vi se aproximar uma moça linda. Ela sorriu, me cumprimentou e se sentou à beira do rio, ficando olhando para ele com um olhar triste. Eu fiquei observando aquela moça linda e então me aproximei e me sentei ao seu lado, puxando assunto. Descobri que seu nome era Maria Eugênia, que ela tinha 21 anos, que morava no bairro da Gávea e que amava aquelas terras. Então simplesmente achei que ela estava no sítio vizinho ao lado em que eu estava. Maria Eugênia tinha uma fala doce e era muito meiga. Ficamos horas conversando e quando dei por mim já estava escurecendo. Me ofereci para levá-la para casa, mas ela não quis. Então não insisti. Quando cheguei em casa, contei com entusiasmo do meu encontro. E durante todo o tempo que estive lá, ou seja, do dia 30 de dezembro até o dia 6 de janeiro, todos os dias nos encontrávamos e quando voltei para o Rio, passamos a nos encontrar sempre em uma praça, próximo à casa dela. Ela nunca queria sair dali, para lugar nenhum. Eu já estava apaixonado e tudo que ela queria eu fazia, mesmo achando estranho ela querer só ficar ali. Mas assim foi. Eu falava dela para todos e pensava seriamente em compromisso, pois já nos encontrávamos há mais de 9 meses e sempre no mesmo lugar e à mesma hora. Comecei a insistir com Maria Eugênia para ir à sua casa, ou ela ir na minha, pois todos queriam conhecê-la de tanto eu falava dela. E de tanto insistir, ela concordou. Então minha mãe, toda feliz, marcou um jantar. Meu amigo, sua esposa, sua mãe foram convidados, além do meu irmão e minha cunhada, que mesmo com o bebê novo, fez questão de ir conhecer a tão falada Maria Eugênia. Então, na noite do jantar, fui como sempre buscá-la na praça, e seria a primeira vez que ela entraria no meu carro. Também seria a primeira vez que sairíamos da praça. Bom, chegamos em casa, entramos e todos estavam lá. Então minha mãe disse: "Ué, cadê a moça?" Olhei para ela e disse sorrindo: "Como assim, mãe? Olha ela aqui." Olhei para Maria Eugênia, que estava olhando para eles com uma expressão confusa. Então meu irmão disse: "Para de brincadeira, cara. Vai lá buscar a moça." "Mas como assim? Ela estava ali." Então todos rindo, começou a perguntar onde ela estava e eu apontava para ela e dizia: "Aqui, ela está aqui." Maria Eugênia estava confusa, olhando para todos, em especial para Fábio, meu amigo. E no meio de toda aquela confusão, de repente ela olhou para mim e começou a chorar. Colocou a mão na cabeça como se quisesse esquecer de algo e disse, quase gritando: "Me lembrei, agora me lembrei, eu estava com Fernando. Cadê Fernando?" Então ela correu como se fosse sair, mas simplesmente atravessou a parede e sumiu. Eu fiquei olhando para a porta sem entender nada. Depois olhei para todos que me olhavam como um louco. De repente, tudo foi ficando escuro e comecei a cair. Fábio veio rápido e me segurou. Ficou um silêncio assustador naquela sala.
Meu irmão foi correndo buscar água para mim. Acho que naquela altura todos já imaginavam o que tinha acontecido. Só queriam que eu confirmasse. E quando me acalmei, óbvio que confirmei tudo. Enquanto falava, notei que Fábio e sua mãe se olhavam. Então Fábio disse como ela era. Quando dei a descrição de como ela era, Fábio e sua mãe começaram a chorar. E então me dei conta que Maria Eugênia era amiga de Fernando. Ambos estavam juntos no sítio no ano de 2005, quando morreram afogados no rio. Fernando era irmão gêmeo de Fábio. Por isso Maria Eugênia ficou o tempo todo olhando para ele. Acho que mesmo se passando 11 anos da sua morte, lembrando que isso tudo aconteceu em 2016 e ela morreu em 2005. Então, mesmo depois de tanto tempo morta, acho que ela só se deu conta que era um espírito naquela noite. Depois entendi também porque ela só queria ficar na praça. Foi de lá que ela e Fernando saíram para o sítio e nunca mais voltaram. Custei a me recuperar. Mas hoje, 6 anos depois, eu com os meus 38 anos, casado com uma filha de 1 ano, acredito que tudo que vivi deve ter um propósito. Sempre tem. Como disse, eu vejo e ouço espíritos. Eles vêm até mim pedir ajuda e eu sempre que posso ajudo. Não nasci assim e até os meus 32 anos era totalmente normal. Então um dia meu carro foi envolvido por uma névoa espessa em uma rua estranha. Tenho certeza que naquele momento eu entrei em outra dimensão e quando saí, não saí sozinho. Não reclamo da minha condição e mesmo depois de ficar sabendo que naquela época, quando eu ia para a praça me encontrar com Maria Eugênia, era chamado de o doido da praça, mesmo assim, acho que em algum momento fui o doido do ônibus, o doido do bar, o doido da balada, o doido da rua. Quer saber? Não importa. Eu sempre paro para ouvir esses irmãos. Esse é o meu destino e vou continuar até quando Deus resolver que é hora de parar. Não tenho uma mínima ideia do porquê eu, do nada, desenvolvi esse dom. Mas acho que nem me importo. A vida é como ela é. E a minha é essa. Obrigada, apesar da noite, pelo canal maravilhoso. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Tchau, noturnos.